Tema de hoje: Boaz, um exemplo a ser seguido. Abra as vossas Bíblias, livro de Ruth, capítulo 2. Abra as vossas Bíblias, livro de Ruth, capítulo 2, versículo 8 a seguir. Que diz assim a palavra do Senhor: Então diz Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha, não vá colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Por que achei graças em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui, e come do pão, e molha do teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não lhes embaraceis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha e não a repreendais. Podeis assentar, meus amados, Bíblias abertas. Boaz, um homem de qualidades muito especial. Qualidades de um homem, qualidades de uma pessoa, qualidades de um homem abençoado. Pastor, nós já falamos nos estudos atrás, falamos da Ruth voltando com Noemi, falamos da Ruth chegando no campo de Boaz, e agora estaremos falando da Ruth se encontrando com Boaz. E no mais, qualidades de Boaz a ser seguido. Quando falamos de Boaz, um homem de qualidade muito especiais, nós vemos no capítulo 2, versículo 8 a seguir, nós vemos que Boaz, ele recebeu relatos favoráveis de quem, pastor? Dos seus servos, dos homens que ele tinha de confiança, que trabalhava, que era responsável pelo seu campo. Boaz não estava no campo, mas Boaz tinha homens responsáveis pelo seu campo. Boaz tinha homens que era da sua confiança lá no campo. E eu vejo agora, quando a Ruth chegou nos campos de Boaz, Boaz não estava, mas os seus servos estavam lá. Agora eu vejo
Boaz chegando para talvez prestar conta com seus servos, e eu vejo agora os seus servos vindo-lhe dar um relato, um relatório, e eu vejo um relato favorável. Que relato favorável, meus amados? Dá uma olhada lá, quando eu vejo os servos de Boaz, no capítulo 2, versículos 6 e 7. Lê para nós ali, o que diz lá? 6 e 7. Respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: essa é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentado em casa. Olha só, versículos 6 e 7, nós vemos um relato do servo de Boaz, para Boaz. Pastor, quando nós vemos um relato favorável, eu vejo que o mordomo deu a Boaz um relato muito favorável acerca dela, apropriado para recomendá-la a seu favor. Primeiro, o que o servo falou para Boaz? Que ela era estrangeira e, portanto, uma daquelas que pela lei de Deus poderia colher as espigas caídas da cega. Mas que lei, pastor? Levítico capítulo 19, versículo 9 e 10. Abre lá para nós. Nós vamos ver que os servos de Boaz, eles conheciam a lei de Deus. Os servos de Boaz, eles estavam sendo foram ensinados, e na ausência de Boaz, eles fizeram como a lei mandava. O que diz lá? Levítico capítulo 19, 9 e 10. Quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos na tua vinha. Deixá-lo-ás aos pobres e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Deixarás aos pobres e aos estrangeiros. A Ruth era o que ali na terra de Belém? Uma estrangeira. Então, primeiro, se Boaz nem precisou perguntar, tem uma estrangeira no meio aí. Não, o seu servo já veio dizer: olha, essa estrangeira se encaixa dentro da lei. Levítico 19, 9. Então por isso nós deixamos ela ficar aqui. Ela é uma moça moabita. Ela era a sua parente, pastor. O Boaz não sabia que ela era parente, mas o servo passou para Boaz: ela é sua parente. Ela é sua parente. Ela havia voltado com Noemi, esposa de Elimeleque, parente de Boaz. Quem era parente de Boaz, de linhagem, era a Noemi. Porém, o filho da Noemi casou com a Ruth. Agora ela está viúva, então agora ela é sua parente. Ela faz parte da sua família. E tudo isso aí, nós vimos o servo relatar para Boaz. Boaz não sabia. O servo relatou para Boaz. Terceira coisa, que ela era uma prosélita, porque veio do país de Moabe para estabelecer-se no país de Israel. Ela veio com a intenção de ficar. Ela veio com a intenção de fixar residência. Pastor, o que mais ele falou? Que era muito modesta, que não tinha apanhado espiga antes de pedir permissão. A Ruth não chegou no campo de Boaz, mesmo que a lei o permitisse. A Ruth não chegou lá e já foi apanhando, não. A Ruth chegou lá, primeiro pediu permissão. Quem é que é o responsável aí? Quem é que está na liderança?
Quem é que está na liderança? Quem é que está responsável do campo aqui? Não, pode fazer, porque aqui todo mundo faz. Não. Eu quero saber quem é o responsável. Em todo lugar tem alguém responsável. Em todo lugar tem um líder. Se o líder não está, o pastor deixa alguém como responsável. Mas sempre vai ficar alguém na liderança. No campo de Boaz foi a mesma coisa. Tinha um servo, um encarregado, tinha um diretor, tinha ali um chefe, o gerente da planta, como se fala no frigorífico. Alguém estava ali. A Ruth chegou lá e primeiro pediu: quem é o responsável? Ah, é o senhor responsável? Sim. Olha, eu sou viúva. Eu sou nora de Noemi, outra viúva. A Noemi é parente aqui, mas eu estou vindo para cá, eu não tenho onde ficar, não tenho o que comer. Mas a lei me dá direito de pegar o que está caindo pelo chão, o refúgio. Você me permite? Permite eu pegar o refúgio? Olha só a humildade e o respeito dessa mulher. Posso pegar o refúgio? É a mesma coisa que alguém chegar no teu lixo e dizer assim: posso pegar o lixo? Posso pegar o que sobra? Posso pegar a migalha? E o servo falou: não, claro que pode. Está na lei. Pode sim. Aliás, nós não podemos pegar o que cai, nem o que fica para trás, nem o que esquece. Isso é para vocês. Pode pegar, fica à vontade. O servo relatou tudo isso para Boaz. O servo falou tudo isso. Ela é uma menina educada. Ela é uma mulher que não chegou chegando. Não chegou dizendo: eu vou pegar e pronto, quero saber. Não, ela chegou pedindo autorização. Pastor, outra coisa que o servo também relatou, falou para Boaz que era muito laboriosa e tinha continuado a trabalhar desde cedo até aquela hora. Irmão, se tu está passando por algum problema, dificuldade, não fica parado. Entendeu? Vai trabalhar. A Ruth estava passando por dificuldade. A Ruth estava precisando de comida. A Ruth não chegou no campo de Boaz e ficou assim: uma hora alguém vai ver que eu estou sofrendo. Uma hora alguém vai ver que eu sou viúva. Uma hora alguém vai ver que eu estou na dificuldade. Não, Senhor. Ela chegou, pediu permissão: tem trabalho, então deixa eu trabalhar. Enquanto os servos estão parados, eu estou trabalhando. Eu quero trabalhar. Ei, irmão, quem trabalha come e colhe. Foi relatado isso a Boaz. Que mais que foi relatado ainda? Os pobres que são laboriosos e dispostos a sofrer estão preparados a ser encorajados. Agora, no calor do dia, ela permaneceu um pouco na casa, horário de café, quem sabe, ou talvez horário de devoção. Ela ficou na cabana que havia sido armado no campo para abrigar-se do tempo e descansar um pouco. Alguns sugerem que a Ruth provavelmente se retirou para ali fazer a sua devoção, talvez, mas ela logo voltou ao trabalho. O servo falou: olha, ela só parou um pouquinho para descansar, mas logo voltou a trabalhar. Tudo isso está lá no versículo 6 e 7. O servo relatando para Boaz. Eu não vejo o servo dizendo assim. Se lembra de uma passagem, até nós estávamos falando lá ontem à noite na casa da irmã Rosângela, sobre um servo também que tinha inveja do outro e disse bem assim: olha, temos sim da descendência de Saul, tem sim, só que vai lá, quem que era Mefibosete? Vai lá, o que Ziba falou de Mefibosete? Só que aleijado, pobre, está na casa de Maquia. A casa de Maquia no deserto. Você não, Senhor. Os servos de Boaz deram um bom relatório para falar a verdade, mas não degrediram a imagem da Ruth. O que mais que eles falaram, pastor? Ela logo voltou ao trabalho. Os servos, eles deveriam ter cuidado com o relato que dão ao seu senhor. Pastor,
dependendo do relato que tu dá ao teu Senhor, tu tanto pode dar vida quanto pode dar morte. Tem pessoas hoje que vai trazer um relato de uma pessoa, mas muitas das vezes o relato dessa pessoa é mais suicida do que salva a vida. Você sabe aquela pessoa? Você olha, nem te conto, o negócio está assim, misericórdia, meu Deus do céu. É só misericórdia, Santo Cordeiro, devia matar, não, mas não mata não, porque Jesus tem misericórdia. Mas relato, meu que relato, cada relato, moço, Jesus. Irmãos, nós somos chamados para ser o quê? Fomos chamados para ser o quê? Servos. Servos conhecedores da lei. Servos vigilantes no relato. Quando eu vejo esses servos de Boaz fazendo um relato favorável para Boaz, agora Boaz conhece a Ruth através dos seus servos. Entendeu? Agora eu vejo algo interessante. Eu vejo o segundo ponto, que Boaz, ele é um homem que oferece graça. Um homem que oferece graça. Quando a Ruth ela saiu naquela manhã para respigar o campo, estava procurando alguém que lhe mostrasse graça. O que eu quero dizer isso, meus amados? A Ruth estava esperando, procurando alguém que fosse bondoso para ela, que resolvesse ajudar ela, aceitasse ajudar ela, que entendesse ela, que fosse misericordioso com ela, que acolhesse ela. E agora eu vejo, entendeu? A graça, o que é a graça? A graça é um favor não merecido. Alguém que não merece, que não tem como obtê-lo, ou como por seu próprio esforço. A Ruth não tinha nada. Como a mulher que não tem como obter pelos seus próprios esforços, uma mulher viúva, uma mulher pobre, uma mulher estrangeira ainda. O canal dessa graça foi Boaz. Ela caiu nos campos de Boaz. A graça, pastor, significa que Deus dá o primeiro passo a fim de nos socorrer, não porque merecemos, mas porque Ele nos amou primeiro. Isso é graça. Quando a Bíblia fala em 1 João capítulo 4, versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Somos obrigados a perdoar porque Ele nos perdoou primeiro. Pastor, nós damos porque Ele nos deu primeiro. Vamos em busca das almas porque fomos em busca, porque Ele veio em busca de nós primeiro. Isso é graça. Não merecíamos, mas Ele deu a iniciativa. Não, eu vou fazer um plano de salvação, porque se depender deles, eles não vão se arrepender. Então eu vou provocar o arrependimento no coração deles. E agora eu vejo que a salvação não foi algo que Deus improvisou, mas sim aquilo que planejou desde a eternidade. E agora Boaz tratou Ruth com especial cuidado. Lá vai Ruth diante de Boaz agora. Boaz deu-lhe ordem para ficar em seu campo e não ir além em buscar de provisão. Boaz falou: fica aqui. Ruth reconheceu que o gesto de Boaz era um ato de graça. Olha só que interessante. Boaz conversou com a Ruth. Boaz chamou a Ruth para conversar. E eu vejo Boaz agora, Ruth diante de Boaz. Versículo 8, o que diz lá? Versículo 8, lê bem alto. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntarás com as suas moças. Olha só o que Boaz fala para Ruth. Ruth agora se apresenta a Boaz. Boaz conhece a Ruth pela notícia dos seus servos. Agora Boaz conversa com a Ruth. Depois disso, Boaz foi extremamente cortês com ela
em diversas situações. Primeiro, ele orienta a seguir os seus segadores em cada campo, e em eles recolhiam as espigas, e a não colhê-las em outro campo, porque Ruth não deveria ir a nenhum outro lugar para ser mais bem servida. Boaz fala bem assim: se tu ficar aqui, tu vai ter tudo. Não vá agora procurar em outro lugar. Você já achou o que você precisava. Agora apenas siga os meus segadores. Acompanhe as minhas criadas. Por quê, pastor? Porque são servos bem ensinados. Não sou má companhia. Entendeu? Não são más conversações. Fica aqui no meu campo. Boaz fala: não vai te aventurar em outros campos, que você pode ser maltratada, você pode ser enganada, você talvez pode ser abusada. Não, aqui você vai ter proteção. Versículo 8 diz assim, ó: aqui te ajuntará com as minhas moças. Imagina, se os servos já são pessoas que trazem bons relatos, imagina como é que não deve ser as moças. E Boaz fala bem assim: fica com as minhas moças. Pastor, eu vejo Boaz hoje representando Cristo. Eu vejo Boaz hoje na representação de Cristo. E Cristo falando assim para nós: fica no meu campo. Fica aqui na minha seara. Te ajunta com o meu povo. Te ajunta com as minhas filhas, com os meus filhos, com os meus jovens. Não vá procurar mantimento lá fora. Fica aqui. Por que Boaz fala isso? Porque a Bíblia diz que elas seriam companhias mais adequadas para ela. Não existe uma companhia mais adequada para uma mulher que está passando por dificuldade, tristeza, uma família que está passando por momento de separação, do que um servo, uma serva cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que está dentro do campo, um servo que está trabalhando na seara do Senhor, está sob os cuidados do nosso Senhor da seara. Eu vejo algo interessante quando aqui fala um segundo ponto, que Boaz foi extremamente cortês com a Ruth. Ele fala que ele ordenou a todos os servos que fossem muito amáveis com essa dama e a respeitassem. Pastor, é uma estrangeira, mas precisa de respeito. É uma estrangeira, mas precisa ser amada. Mas é uma estrangeira, mas precisa ser aceita. Sabe por que muitas das vezes um novo convertido não fica dentro da igreja? Por quê? Primeiro, é um estrangeiro, mas está entrando na família. Receba. É um estrangeiro, mas precisa ser amado. Ame. É um estrangeiro, está entrando na família, receba. Respeite-a. Pastor, o que o Boaz falou? Aqui ele fala assim: olha, eu já dei ordem para os meus servos não te tocar, te respeitar, e as minhas criadas te amar e te cuidar. Quando eu vejo isso aqui, certamente elas estavam dispostas a agir dessa forma com alguém que era tratado com tanta benevolência pelo seu Senhor. Pastor, se Deus fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro, por que a gente fica fazendo acepção de pessoa? Quem valoriza a alma é Deus. Mas nós temos que cuidar que o homem, muitas das vezes, faz pouco caso. O homem, muitas das vezes, não dá tanta importância. Vai ficar não, isso aí é muito para mim. Fica não. Não fica não, realmente não fica, porque não é aceito, porque não é amado. Pastor, quando eu vejo aqui Ruth, ela era uma estrangeira e provavelmente sua língua era diferente da língua dos israelitas. Pastor, outra coisa que eu vejo, a vestimenta, a aparência da Ruth provavelmente também era diferente da aparência dos servos e das criadas de Boaz.
Mas o Boaz falou bem assim: aceite, trate bem, porque é só questão de tempo. Daqui a pouco ela já vai começar a aprender os bons costumes. Daqui a pouco ela já vai começar a aprender a língua aqui de casa. Daqui a pouco ela já vai começar a caminhar. Ela vai perder os costumes lá de fora e vai aprender os costumes aqui de dentro. Ela vai ser servo, já está com vontade, está com sede. Então agora só precisa botar alguém do lado para ensinar a orientar. Boaz, ele deu essa instrução para os seus servos. Muitas das vezes a pessoa aparece na igreja com um determinado tipo de roupa e no outro dia a gente já quer: pastor, tem que mudar essa roupa, tem que mudar essa... Não, Senhor, deixa que com o tempo o teu bom testemunho vai fazer aquela pessoa a mudar as suas vestes, vai fazer aquela pessoa mudar a sua língua, vai fazer aquela pessoa mudar as suas companhias. Não é por força nem por violência. O Boaz sabia ensinar os seus servos para aceitarem a Ruth, porque a Ruth, ela era uma estrangeira e estava chegando agora. E eu acho interessante que Boaz possa as ordens para que não afronte de forma alguma, nem seja possível. Irmãos, nós temos que ter vigilância para não afrontar. Sabe por quê? Porque a Ruth, ela não conhecia as leis dos campos de Boaz, e nem as leis dos israelitas. A Ruth não sabia nada dos costumes, nada, não sabia. Ela estava chegando agora. Primeiro contato que ela teve foi com o servo responsável do campo de Boaz. Agora eu vejo que a Ruth está começando a se familiarizar. Algo interessante, quando eu vejo que a Ruth começou a se familiarizar, eu vejo em terceiro ponto aqui, que Boaz, ele é um homem que oferece provisão. A Ruth não tinha provisão, a Ruth estava passando por dificuldade, uma viúva que perdeu tudo, estava acompanhando, a única coisa que ela tinha de valor ali, era a fidelidade com a sua sogra, e com Deus daquela sogra. Ela mesma falou: aonde tu fores eu vou, aonde tu deitar eu vou deitar, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Então peraí, isso a Ruth sabia. Pastor, eu vejo que Boaz, ele era um homem que ofereceu provisão. Como é que eu vejo isso, pastor? Capítulo 2, versículo 9, 2 e 9, o que diz lá? Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após ela. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Olha só que interessante. Os teus olhos, obrigado, os teus olhos estarão no campo. Se você quer provisão, não tira o olho do campo. Entendeu? Quer provisão? Não tira o olho do campo. E outra, já dei ordem para os meus servos: se tu tiver sede, é só pedir água que eles te dão. Tem abundância também aqui. Não tira o olho do campo, não vai faltar comida. E se precisar, tem água para matar a tua sede. Boaz, ele foi um homem que ofereceu provisão. Ele não apenas permite que Ruth recolha em seu campo, mas ele oferece a ela a mesma provisão dada aos trabalhadores. Quando eu vejo a Ruth receber o mesmo tratamento que os trabalhadores, os criados de Boaz recebem, eu vou lá para a parábola do filho pródigo e vejo que os trabalhadores da casa do pai do filho pródigo também tinham uma qualidade melhor no tratamento. Tanto é que até o filho reconheceu quando estava lá no meio dos porcos: vó, quantos trabalhadores do meu pai tem abundância de pão, e ele aqui perecendo fome e necessidade. Pastor, ela passa a ter liberdade de beber água da sua água e desfrutar a companhia de suas servas. Nenhum estrangeiro tinha essa liberdade, mas Boaz falou bem assim: você pode beber água, pode ir lá pegar água do meu poço,
também pode ficar na companhia das minhas servas. Pode ficar na companhia das minhas servas. Pastor, eu vejo que Jesus partilhou conosco riqueza e a sua misericórdia e o seu amor. As riquezas da sua graça, as riquezas da sua sabedoria, as riquezas do seu conhecimento, a riqueza da sua glória, e além de tudo a sua insondável riqueza, nós estrangeiros indignos somos membros da família de Deus. Ele compartilhou conosco. Quando eu vejo Boaz compartilhar com a Ruth, eu vejo Deus compartilhando conosco. Nós não merecíamos, nós estávamos como ovelhas sem pastor, nós não tinha família, nós não tinha nada, não tinha água, não tinha pão. Jesus veio, nos resgatou e disse: agora tu tem pão, porque eu sou pão. Agora tu tem água, porque eu sou água. Agora tu tem família, porque eu estou adotando vocês para minha família. Agora vocês são filhos e não são mais desraigados ou desprezados. Quando eu vejo Boaz aqui falando para a Ruth, oferecendo essa provisão para Ruth, eu vejo aqui algo interessante, que ele a convida a participar e da hospitalidade que tinha provido para os seus próprios servos. O que diz ali versículo 14? Lê para nós. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu o trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Olha só que interessante. Boaz mandou que ela não somente bebesse da água que era tirada para eles, que está no versículo 9, da talvez tão famosa fonte de Belém, que lá só tinha essa fonte, que ficava no portão da água, pela qual Davi anelava. Quando Davi estava lá na caverna de Adulão, lá na caverna lá, que ele, se eu pudesse beber daquela água, está lá em 2 Samuel capítulo 23, versículo 5, que saiu alguns valentes e atravessaram e foram lá, pegaram da água e levaram lá para Davi, e Davi não bebeu. Davi quebrou, jogou no chão e ofereceu a Deus aquela água. Pois é, essa água ali, Boaz estava oferecendo para Ruth. Não é qualquer água, não é qualquer água que Deus oferece para nós. É a melhor água, é aquela água viva que desceu do céu. Ele diz assim: ó, bebei todos com fartura. Ei, pastor, quando eu vejo agora a Ruth, ela vem ali, ela é convidada também para tomar do molho. Venha e molha o teu bocado no vinagre, que tornaria o pão saboroso. Pastor, naquela época, ou eles tinham uma taça de vinagre, um potezinho de vinagre ali, ou também era taça de vinho. Eles pegavam o pão e molhavam ali. Como o pão, ele era um pão sem sabor, entendeu? O pão, ele era um pão sem fermento. Então o pão, para ter sabor, ele colocava no vinho ou no vinagre, aí o pão ficava com sabor. E agora eu vejo Boaz pedindo para ela: pega do pão e molha um bocado e coma. Tipo assim, até agora talvez você comia algo sem sabor. Até agora talvez a tua vida foi sem sabor. Até agora a tua vida foi vida de tristeza. Até agora você passou por amargura. Não, começa a ter sabor aqui agora. Começa a ter um bocado aqui, ó. Pega na minha mesa, do meu pão e também da minha sabor aqui, ó. Pega e come. Eu vejo aqui, pastor, o Boaz, ele falando para Ruth aqui, ó: molha o teu bocado no vinagre, que tornaria o pão saboroso. Tem tantos pão aí sem sabor pela face da terra, mas o pão que Deus nos oferece, o pão vivo que desceu do céu, ele tem sabor. Aleluia. Pastor, eu vejo algo interessante quando falamos aqui de Boaz. Eu vejo aqui ainda
sobre Boaz, olha só que interessante. Boaz é um homem que oferece não só provisão para Ruth, mas Boaz também oferece proteção. Versículo 9, o que diz lá? 9. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos seus servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe o que os servos te tiraram. Olha só que interessante, o versículo fala bem assim no começo do versículo. Estarás atenta, o que diz lá? No campo. Estarás atenta. Por que atento, pastor? Porque tem muitas pessoas que não ficam atentas no campo. E acabam saindo fora do limite do campo. Acabam esquecendo que se você não prestar atenção no limite que é o campo, você acaba saindo e indo para fora do campo. E lá tu não tem proteção. Dentro do campo tu tem proteção. Por quê? Porque Boaz deu ordem aos seus servos para protegerem só quem está dentro do campo. Quem está fora do campo não faz parte da família. Quem está fora do campo não faz parte dos servos de Boaz. Quem está fora do campo não está debaixo da provisão de Boaz. Quem está fora do campo não está debaixo da proteção de Boaz. Quem está fora do campo não está debaixo da proteção de Deus. Por isso que a Bíblia diz, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Nem todos querem estar no campo, mas só estão nos campos os servos. Por quê, pastor? Porque quem não é servo não quer ir para o campo. Campo é trabalho. Campo é serviço pesado. Campo é sol. Pastor, quando eu vejo Boaz, um homem que oferece proteção, Boaz ele toma medidas para proteger Ruth. Primeiro, de abordagens constrangedoras, inconvenientes dos segadores, né? Tem sempre aquelas pessoas que chegam assim: o que tu está fazendo aqui? O que tu está fazendo aqui? Essa roupa aí não é de israelita não, viu? Não, Boaz falou. Entendeu? Não mexa com ela. Ela estava sob seus cuidados e proteção. Cuidado, irmãos. Está dentro do campo de Deus, dentro da seara de Deus. A Bíblia diz: ai daquele que tocar num dos meus pequeninos. Ah, pastor, mas quando fala de constranger, a Bíblia também tem um contexto. Ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos. Pastor, e no ato da provisão, ai daquele que prejudicar um dos meus pequeninos. Você está sob proteção de Deus. Está dentro do campo, estou no campo, pastor. Estou aqui, estou dependendo dele, fica protegido, não te preocupa não. Tu está dependendo dele. Vai um passinho de cada vez, o tempo é dele. Tu está dentro da proteção dele, tu está na provisão dele, tu está com a água dele, tu está com o pão dele, tu está no olhar dele. Não te preocupa. Pode 1000 cair a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Por quê, pastor? Porque Boaz, Deus está de olho em você e deu ordem aos anjos para que ninguém toque em você. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que os anjos são anjos ministradores e servos para nos servirem. É só nós pedir: Deus, coloca anjos acampados ao redor. E Deus manda e fala bem assim: os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem. Os anjos estão a trabalho do Senhor para nos proteger. São os servos de Boaz, que tem ordem para cuidar de mim e de você. Só não sai do campo de Boaz. Só não sai fora dos limites. Não sai fora dos limites. Fica dentro do limite. Não vá procurar outro campo. Pastor, mas tem outro campo? Trazendo para os nossos dias? Está cheio, irmão. Tem campo aí que servo não é mais servo, está sendo servido. Tem campo aí que o servo quer ser maior do que o Senhor. Tem campo aí que o mérito não está mais sendo
para Boaz, não está mais sendo para Deus, está sendo para o homem próprio. Ei, são campos que não fazem parte do campo de Deus. Está fora dos limites. Pastor, quem que a Bíblia ainda fala aqui, ó? Ninguém podia tocar em Ruth. Assim também Deus é o nosso protetor. Ele é o nosso escudo, o nosso defensor. Somos a menina dos olhos de Deus, sua propriedade exclusiva. Ele nos cerca por todos os lados e nos protege de todo o mal. Considere-se protegido pelo Senhor. Pastor, quando eu vejo falando de Boaz protegendo a Ruth, eu vejo algo interessante no versículo 9 e o versículo 15. Boaz, ele recebeu um relato dos seus segadores, referente a uma estrangeira que entrou no campo e deu as ordens necessárias com relação a ela. Olha só o que deu aqui, ó. Eles não deveriam tocá-la. Pastor, existem vários meios de entender essa palavra tocar. Entendeu? Você não podia tocar sentimentalmente, não podia tocar carnalmente, não podia tocar agressivamente, não podia tocar fisicamente, sei lá, psicologicamente. Boaz diz, não toca. Por que Boaz falou isso? Por que Deus diz não toca? Porque o único que pode tocar em nossas vidas é a palavra do Senhor. O único que pode tocar em nosso coração é a palavra do Senhor. Não faça as coisas da tua maneira, faça as coisas da minha maneira. É a minha palavra que toca, é a minha palavra que transforma, é a minha palavra que cura, é a minha palavra que levanta. É eu que toco, assim diz o Senhor. Não toca, vocês são servos, vocês só precisam pregar a minha palavra. Quem vai fazer o efeito é eu. Aleluia. Quem vai convencer é eu, não é vocês. Não toquem, deixa ela comigo, apenas sirvam ela. Pastor, nem repreenda. Está lá no versículo 9, lê para nós versículo 9. Lê lá no versículo 9 o que diz lá. Os teus olhos estarão atentos no campo, que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Não dei ordem para que toque. Tendo tu sede, pode beber. Vai beber. Mas pastor, já é capaz do servo chegar acima de novo, está bebendo água aqui, você não está bebendo água demais não? Não, filho. Tem vontade de beber? Dê água. Tem vontade de beber? Dê água. Nem que você fica 2 horas no telefone lá. Dê água. Está com vontade de beber? Dê água. Você tem ordem para isso. Deus mandou fazer isso. Entendeu? Deus falou para o Boaz falou para os servos de Ruth, para os servos de Boaz. Boaz falou para os seus servos, olha aqui, ó, não repreenda. Não repreenda quando ela está colhendo, não repreenda quando ela está bebendo, e outra, deixa ela colher no meio lá dos trigos bons, pode deixar ela lá, não repreenda. Se está colhendo, está querendo fazer alguma coisa, está com desejo, está com vontade. Hoje nós vemos muitos servos dentro da seara que não tem mais vontade de fazer nada, mas a Ruth, que é estrangeira, está com vontade de fazer. E aí os servos que são os grandão, bonitão, sabizão, doutoradão, pra que ficar aí lendo a Bíblia o dia inteiro? Pra que ficar? Você não acha certo isso aí? Cuidado. Cuidado que a Ruth pode se levantar e botar você para fora do campo. Porque o servo negligente, o servo que pega o talento e enterra, o servo que é mau aos olhos do Senhor, ele não permanece muito tempo dentro da seara. Uma hora, o Senhor da seara dá conta. Não precisamos mais de você aqui. Entendeu? É assim. Pastor, olha só o que eu vejo aqui. Elas não deveriam tocá-la. Versículo 9. Nem repreendê-la.
Versículo 15: os senhores devem cuidar, não somente para não se ferirem, mas para que não permitam que os seus servos e aqueles debaixo deles firam os outros. Que mais ainda que o Boaz falou pro líder do campo, ali pro gerente da planta, talvez, né? Eles também ordenam para que sejam bondosos com ela e deixem cair alguns punhados. Falamos no último culto, né? Olha só o que os servos receberam de Boaz. Ali, ó, quando vocês estiverem colhendo, deixa cair, entendeu? Deixa cair, deixa ela colher lá no meio dos trigo bom, e outra, deixa cair os molinhos também, deixa cair, é a ordem de Boaz. Mas pastor, embora seja conveniente que os senhores controlam, pastor, o Boaz exigia, zelo pelas coisas dele, assim como Deus exige zelo pelas coisas dele na igreja também. Boaz não gostava de desperdício, assim como Deus não gosta que nós desperdiçamos as coisas dele também. Porém Deus falou, deixa cair um bocado no chão, porque isso não é desperdício, isso aí tem alguém que vai se beneficiar com isso. O Boaz falou para os seus servos, não pode deixar cair, mas Senhor, é cair no chão, vai perder lá. Não tem problema, isso não é perda, isso é ganho. Muitas das vezes você pensa assim, pastor, para que fazer isso? Isso aí é dinheiro jogado fora. Pastor, para que investir nisso aqui? Isso aqui também não vai. Pastor, para que isso? Ei, você está olhando com os olhos carnais. Não é desperdício. Isso dali é molho que nós temos a ordem de deixar cair, para que outros que estão necessitados possam apanhar e seguir o mesmo caminho que nós estamos. Sabe por que nós estamos sentados aqui com fartura espiritual? Porque com certeza alguém não pensou que era desperdício quando jogava mole no chão. Alguém. Hoje nós estamos com uma fartura, mas começou do começo, começou do pouquinho, e vocês são prova disso. Pastor, não era desperdício. Hoje a igreja de Macai, além de se manter, ela já mantém 2 igrejas fora, mas ela precisou de um molho que alguém deixou de roubar para começar. Então não pense que é desperdício, porque Deus fala para nós, olha só, servos, deixa cair, porque alguém está vindo atrás. Alguém está vindo atrás. Alguém está precisando desse molinho, alguém está precisando dessa viagem, alguém está precisando dessa contribuição, alguém está precisando desse apoio, alguém está precisando desse empurrão, alguém está precisando dessa mão ajuda. Alguém, deixa, não vai fazer falta não. O nosso celeiro está cheio, servo, o nosso celeiro está entupido, a Ruth está passando por dificuldade, deixa, porque ela vai fazer parte dessa família. Lá na frente ela vai continuar botando em cima da carroça, mas agora nós temos que conquistar ela primeiro. E para você colher, você tem que plantar. Pastor, quando eu vejo aqui agora os servos de Boaz, eu vejo que Boaz é um homem que oferece proteção. Outra coisa que Boaz oferece também era a consolação. O que é consolação, meus amados? Capítulo 2, versículo 13. Lê para nós lá o versículo 13. E disse ela, ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Olha só, quantas vezes nós só aceitamos quem é crente. Crente. Não, é crente, tem que ser crente. Tem que ser perfeito. Aí, mas a Ruth fala bem assim, achasse graça perante mim, e outra, me consolasse a tal forma que você me aceitou, mesmo eu não sendo como uma das tuas criadas. Entendeu?
Eu não sou perfeita que nem elas, eu não sou da linhagem que nem elas, eu sou uma viúva desprezada, eu perdi tudo, eu tenho marcas na minha vida, que vai ficar carregada pro resto da vida, mas você me aceitou como eu sou, na maneira que eu estou, na situação que eu estou, você me consolou, me deu pão, me deu trigo, você me deu água, você me recebeu na tua casa, me fez sentar na tua mesa, comeu o teu pão, você me consolou. Isso foi o que a Ruth falou para Boaz. Outra coisa ainda, a Ruth reconhece o tratamento amoroso de Boaz. Ele demonstrou graça a ela, dando-lhe conforto, falando-lhe ao coração. Ruth não tinha necessidade apenas de pão, mas também de significado. Olha só, ela era uma mulher nova. Nova. Quando você fala pessoa nova, você, entendeu? Olha, né? Novo. Entendeu? Não vou falar muito, mas quando você pensa numa pessoa nova, você olha para mim, aqui, novo. Não, na pessoa, né? Esquece a tinta, a lataria, tá? Não, entendeu? Ela era uma pessoa nova, recém-casada, viúva e sem descendentes. E outra, a sogra não tinha mais filhos. Então ela estava ali, projetada a ficar viúva por resto da vida. Porém ela encontrou um parente da sogra, que poderia resgatar ela como esposa, para dar continuidade à vida dela, como mulher que sonha em ter filhos. Agora eu vejo algo interessante, que na verdade ela estava mais carente de consolo do que de alimento. Uma pessoa que estava carente de carinho, amor. Boaz abriu-lhe não apenas as portas da provisão, mas sobretudo o celeiro do seu coração e a abundância do seu amor. Ela se sentiu em casa, mas não perdeu o respeito. Ela sabia que tudo tem um momento certo. Pastor, o escritor diz que Ruth não olhou para trás, para seu passado trágico, nem olhou para si mesmo, pensando sobre sua triste situação, não. Ruth, ela lançou-se aos pés do Senhor e sujeitou-se a Ele. Pastor, nós falamos na quinta-feira na aula de teologia, quando o faraó olhou para os seus capetinhas que tinha ali, né, aquela sacerdotada toda lá do demônio lá, e pediu para eles ver assim, acharia o homem com a sabedoria de Deus, o Deus vivo, e todos, agora eu falei, entendeu? Todos eles fizeram assim. Aí o faraó olhou para José, deixa eu escolher um José aqui, aqui, vai tu mesmo, e disse bem assim, tu és esse homem. Agora, pastor, José olha para Faraó e diz assim, eu tenho corpo de sonho, eu tenho capacidade, não sei falar, não sei ver, não, eu não acredito nessas coisas, Não, José não falou isso. A Ruth estava com a oportunidade, irmã Priscila, diante dos olhos dela, que era Boaz, que ia resgatar ela. Ela não pensou lá no que passou, ela não pensou no passado, na tristeza, não, Senhor. Ela pensou no que Deus estava providenciando na hora ali. Ela não perdeu a oportunidade, se jogou nos pés dele. José fez a mesma coisa. Não pensou no que os irmãos fez, não pensou no que na prisão, na calúnia da mulher do Potifar, não pensou nada. Ela disse assim, ó, eu aceito. Muitas das vezes você questiona demais e perde muitas bênçãos. Abra o teu coração e joga aos pés. Pastor, quem se joga aos pés é servo. Se lembra? Da sandália? Quem se joga nos pés é servo. E o interessante é que Jesus estava com 12 discípulos ali, que todos eles queriam ser doutorzinho, todos eles queriam ser, mas ninguém queria ser servo. Aí Jesus um dia pega, vou ensinar uma coisa para vocês. Primeira aula de teologia aqui para os 12 discípulos. Vem cá, levanta o pezinho aí. Tirou sandália, porque talvez nem tirava sandália, né? Porque ninguém queria ser servo de ninguém ali. Jesus pega, tira a sandália, pega a bacia, lava o pé de um, lava o pé de outro. Isso era o trabalho de servos. Aí chegou no Pedro.
O Pedro simplesmente diz assim: no meu pé tu não toca, no meu pé tu não lava. Jesus fala bem assim: se eu não lavar teu pé, tu não entra no céu. Entendeu? Eu imagino Pedro depois querer, então pode lavar, pode fazer a unha, pode tirar a bicha de pé, pode raspar, pode fazer tudo. Lava o corpo inteiro. Pedro falou isso, lava o corpo inteiro, enganado. Era só para lavar o pé. Pastor, quando eu vejo a Ruth, ela aproveitou a oportunidade. Ela se jogou nos pés de Boaz. Ela se jogou, pastor. Lançou-se aos pés do seu Senhor e sujeitou-se a Ele. Pastor, afastou o olhar de sua pobreza e voltou-se para a riqueza dele. Irmão, quantas vezes você fica com o teu olhar para essa pobreza aqui dessa terra? Perde tempo olhando para as tuas dificuldades, para as tuas fraquezas, para as tuas mazelas. Enquanto Deus tem um reino cheio de glória, você perde tempo reclamando das coisas dessa terra. A Bíblia mesmo diz: o mundo jaz no maligno. Não perde tempo com isso. Olha para cima. O autor e consumador do céu. Pastor, a nossa vitória vem de cima, a nossa salvação vem de cima, a glória vem de cima, a presença do Senhor vem de cima. Para de ficar perdendo tempo com o passado, com as coisas de baixo, com as coisas da terra. Está na hora de nós começar a olhar para cima. Glória a Deus. Pastor, quando eu vejo a Ruth, ela esqueceu seus medos e descansou nas promessas dele. Se o Boaz prometeu, ele vai cumprir. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Prometeu, pastor. Então esquece o passado e começa a olhar para as promessas. Ah não, pastor, estou no deserto. Pastor, eu estou no deserto. Deus libertou eu do Egito, mas agora eu estou no meio do deserto. Estou no meio do deserto e Deus falou para mim que era uma terra que manava leite e mel, mas eu estou no deserto. Ai, como era bom lá no Egito. Olha só, viu como é que é? Como no Egito, os pepinos. Eita, Deus quer te tirar de pepino e você quer voltar para o pepino. As cebolas, como era gostosa a cebola. Deus está te dando maná do céu, Deus está te dando carne do céu e você quer comer cebola. Cebola dá gases. Quer voltar para o Egito. E Deus fala bem assim: vai, promessa, terra prometida. Não, Egito. Deus só não fala assim para nós: eu não vou abrir o mar para você voltar. Você vai morrer afogado, ou vai morrer no deserto. E morreram tudo no deserto. Eu acho interessante que excelente exemplo a ser seguido pelo povo de Deus. Para de ficar olhando para as dificuldades e vamos se jogar aos pés do Senhor. A Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima, pensai nas coisas do céu. Está difícil aqui, está difícil, mas nós temos um Consolador que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação da terra. Pastor, mas eu estou com sede, tem água, estou com fome, tem pão, eu preciso. Ele abre as portas. Tem inimigo, ele derruba. Tem muralha, ele derruba. Tem mar, ele abre. Esse é o Deus que nós servimos. Apenas fica dentro do terreno, dentro do limite que Deus nos manda fazer. Boaz falou também. Outra coisa que nós vimos aqui também é que Boaz, ele é um homem que oferece comunhão. A Ruth, Boaz falou bem assim: Ruth, fica aqui dentro do meu campo e anda com as minhas criadas. Os meus servos vão te servir. Isso é comunhão. O que mais que ele fala ainda? Agora Ruth é convidado para assentar-se à mesa. Para quê, pastor? Para comer pão. O pão, com ele molhar o seu bocado no vinho. Isso é um gesto de profunda intimidade e comunhão. Amados, só senta na mesa quem é convidado. Nenhum estrangeiro senta na mesa. Mas a Ruth
foi convidada a sentar na mesa. A Ruth foi convidada a comer do pão que o Boaz comia. Se lembra de Mefibosete, voltando de novo lá para Mefibosete? O rei foi buscar ele lá na casa de Maqui, para quê? Para ir lá no palácio comer pão na mesa dele. O rei está buscando a sua igreja para sentar na sua mesa. E outra, ele vai nos servir. Ei, só convidado senta na mesa. Ninguém vai sentar na mesa sem o pai ou o Boaz dizer: vem cá, senta, come aqui. Não, Senhor, só filhos, só convidados especiais, só quem tem direito. Eu vejo que assentar-se na mesa e comer pão é uma expressão de amizade, intimidade, comunhão. Pastor, a Bíblia tem uma promessa no Salmo 127: os seus filhos serão como plantas, brotos de oliveiras, sentados ao redor da sua mesa. Mas isso só no homem que teme ao Senhor. Só existe comunhão onde tem uma mesa. E só tem pessoas sentadas na mesa se tem algo a oferecer. Pastor, aí eu trago para você aqui, já vou encerrar. Na minha mesa nem todos estão sentados, pastor. Aí eu convido você a começar a colocar o prato, a começar a colocar o talher, entendeu? A começar a fazer a comida não só para você e para outra pessoa. Faça comida para você, para outra pessoa e para aquelas que você crê que vai voltar a sentar na mesa. Aleluia. Faça comida não só para você. Faça comida para aqueles teus familiares que ainda não sentam na mesa com você. Faça comida para aquele irmão que ainda está desviado, para aquele teu parente que ainda não pertence para a casa do Senhor. Faça, pastor, faça, ore, jejue por eles também, não só para você. Eu estou me preparando para Deus me capacitar, meu Senhor. Começa a interceder, que Deus vai abençoar ele, vai abençoar você também. Faça comida, porque a mesa precisa ser preenchida e tem pratos que precisam alguém ir lá usar. Pastor, mas eu já desisti do fulano, eu já desisti do ciclano, eu já desisti do beltrano, eu não convido mais. Ele sabe que aqui tem igreja, ele sabe que Roquete tem igreja, ele sabe que a Austrália tem igreja, comunidade, ele sabe, pastor, começa a botar o prato ali. A hora que você vai orar, põe o prato, põe o talher, põe o copo, põe ali. Pastor, vou fazer a comida, faça a comida, que seja a porção deles junto aqui, porque Deus vai salvar. Deus está vendo a intenção do coração, Deus vai salvar. Entendeu? Largue mão de ser mesquinho. Ah, pastor, eu faço só para mim. Olhe lá para o meu esposo, olhe lá para a minha família. Tem gente que não faz nem comida para os seus próprios filhos. Deixa a internet encher a barriga deles, encher a mente deles. Entendeu? Pastor, deixa o mundo, é fora do campo de Boaz. Está pegando trigo fora do campo, sim, só que isso ali vai levar à morte. Está na hora de nós fazer comida, para servir não só nós, mas servir aqueles que estão ao redor de nós. Estou trabalhando lá no frigorífico, tá, eu tô com a marmita cheia aqui, a minha marmita não é só para mim não. Entendeu? Eu levo aquela tapoezinha mais altinha, né? Estou falando espiritualmente, estou falando Bíblia aqui, aquela tapoezinha, né? E aí a pessoa pergunta: não, tem aqui, você quer? Não, Deus é bom. Que eu pego uma colherzinha da minha comida, pego uma colherzinha do meu pão, pega a minha aguinha aqui. É gostoso, né? Pois é, vem do céu. Aqui, ó, palavra do céu, testemunha, palavra do céu. Vai lá, não vai faltar comida no teu prato. Não vai faltar comida, porque aqui o celeiro não falta. O celeiro aqui tem para dar. O celeiro aqui tem para abundantemente, não falta. Quanto mais você planta, mais você colhe. Vai semeando que tu vai colhendo aqui. Quando eu vejo aqui, hoje temos livre acesso à presença do Pai por meio de Jesus. Sentamos na mesa todos os dias. É só nós querer, nós temos aqui um cardápio pronto. A Bíblia diz que o dispenseiro, ele precisa ser fiel. Fiel no que, pastor? Fiel em fazer a comida com os ingredientes do dono da casa.
pastor, mas tem ingrediente fora? Tem ingrediente, tem muitos ingredientes aí por fora. Mas a Bíblia nos chama a atenção para nós ser dispenseiros fiéis. Se você fazer comida com a dispensa de Deus, não vai ter problema. A comida vai estar boa, o dono da casa vai aceitar, todos os convidados vão comer. Pastor, mas é comida. É o que tem para hoje. É o cardápio. O menu hoje é isso aqui. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Pronto. E a sobremesa? Humilha-te. E depois, levanta-te e resplandece. Essa é quem se alimenta da comida do céu. Pastora Ruth foi convidada a sentar na mesa. Outra coisa que eu vejo aqui falando da Ruth, sentando na mesa, algo interessante aqui, ó, não é um menosprezo para a pessoa, olha aqui, ó, é para encorajamento de Ruth e instrução aos seus servos. Boaz se faz presente quando os segadores se assentavam à mesa para comer. Estava cansado, estava todo mundo trabalhando no sol, Boaz observando. Agora, quando era a hora do descanso, quando era a hora que estava todo mundo cansado, suado, esgotado, sentando na mesa, lá vem o Boaz e senta junto. Muitas das vezes você está cansado, esgotado. Muitas das vezes você está fadigado, triste, amargurado. E aí você vai sentar na mesa. Aí você olha para o lado e vê que o Senhor está contigo. Aí você olha para o lado e vê que Ele está ali. Eu não consigo nem falar, Deus, mas Ele diz bem assim: eu estou contigo, vem cá, estou contigo. A minha vara e o meu cajado te consola. Eu te faço deitar em pastos verdejantes. Eu te faço andar em águas tranquilas. Pastor, o café de um servo de Deus é gostoso, porque o Senhor da seara está sentado conosco na mesa. Aleluia. Então não interessa como tu sai do campo, se tu sai machucado, se tu sai cansado, se tu vai esgotado, tu pode ter certeza que quando tu vai se alimentar, o Senhor está te servindo, o Senhor está fazendo companhia com você, Ele não te abandona, na sombra Ele está contigo. Eu vejo a Ruth sendo convidado pelo Boaz a sentar na mesa com ele. Eu acho interessante que não é um menosprezo para as pessoas mais distintas estender a mão aos necessitados. Está lá em Provérbios 31 e 20. E se dedicar em servir os pobres. Observa que Boaz não era mesquinho em sua provisão para os segadores, mas enviou abundância de alimento para Ruth. Havia alimento de sobra para os trabalhadores, não só para Boaz, não só para aqueles preferidos, não, para toda a sua casa. Ninguém ficava sem alimento. Pastor, mas tem alguns segadores que não vinham para casa comer. Não tem problema, nunca poderiam dizer que não tem alimento. Mas tem contexto bíblico isso? Tem, irmão. Vamos lá para a história do filho pródigo? Vamos. O irmão mais velho nunca aparecia em casa, e quando aparecia e via que tinha festa, se assustava. Oh, festa do quê? Do quê? Alguém vem para a igreja lá cada 6 meses, né? Aparece em Macai cada 6 meses e olha assim: não, vocês estão festejando o quê? Não, alguém está de aniversário? Não. Aí alguém fala bem assim: não, irmão, isso aqui é normal, é todo dia. Você é um irmão mais velho, você tem que frequentar mais vezes a casa do pai. Tem festa todo dia na casa do pai. Tem festa todo dia na casa do pai. Pastor, eu vejo algo interessante. Havia alimento de sobra. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescentam mais. Provérbios 11, 24. Vamos para encerrar a nossa mensagem, que o último tópico diz assim, ó: Boaz é um homem que transcende os seus atos de bondade. Ele passa dos limites. Ele não somente ofereceu a Ruth seu campo, sua proteção, sua provisão, sua companhia, sua consolação, mas também deu ordens aos seus trabalhadores que deixassem porções especiais para Ruth recolher. Versículo 15 e 16, o que diz lá? E levantando-se
ele a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não lhe embaraceis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha, e não a repreendais. Olha só que interessante, presta atenção, nós estamos falando do horário de café, né? Estamos falando do horário de café, horário de descanso, horário que tu chega cansado, horário que tu senta com o Boaz na mesa e descarrega, e tu vai lá e desabafa, e tu vai lá e diz: olha, estou cansado, tô vendo ali. O Boaz passa, e o Boaz te encoraja, o Boaz te... entendeu? E o Boaz fala para você assim, né? Eu preciso de ti na seara, não desista, não para, porque eu preciso de você. A seara é grande, são poucos ceifeiros, não para, não para, não para. E aí depois a Ruth se levanta, irmão Germano, se levanta agora, todos os servos se levantam e vão voltar para a seara. Agora eu vejo Boaz, presta atenção, Boaz chama os seus servos, os líderes ali, e diz bem assim: olha, deixa cair porções especiais. Você sabe o que é porção especial? Não é migalha, não é trouxinha, é as boas mesmo, entendeu? É os molhos bons, meu, é o especial, sabe? O caburu, a carne melhor, aquela carne mais cara. Pois é, Deus fala assim: olha, não é bistequinha não, até agora foi bistequinha não, agora eu conversei com ele e ela tá ali, e deixa cair porções especiais. Não vai entender, mas é porção especial, tá vindo do céu. Não vai entender, vai chamar: ei, moço, caiu um molho grande. Pois é, não dá para juntar, é teu. Depois de uma boa conversa com o dono da seara, irmã Miriam, sempre tem umas porções especiais caindo a nossa favor. Está na hora de nós sentar um pouquinho e conversar com ele, abrir o nosso coração, dizer: Deus, está difícil, mas eu não quero parar. Deus, está difícil, mas tem hora que tu tem que tomar o controle. E quando tu se levanta para voltar a fazer aquilo que ele te mandou, ele dá ordem aos anjos a teu respeito e diz assim: leva uma porção especial para os meus filhos lá, leva uma porção especial para os meus filhos lá, leva uma porção especial para o meu jovem, leva uma porção especial para o meu filho, leva uma porção especial para minha filha. Leva, vai, leva, não, leva duas, leva 3, o anjo volta aí, já levou, leva de novo, e vai levando a porção, e vai enchendo aquele celeiro, e vai enchendo aquela casa de porção especial. Por quê, pastor? Porque Deus está de olho na sua seara. Aleluia. Aleluias. Oh, o Espírito Santo, ele foi além do esperado, além do exigido pela lei. Pastor, a lei dizia que era para deixar migalha, a lei dizia que era para deixar o rabisco. O Boaz fez mais do que a lei exigia. O Boaz deixou porções especiais para a Ruth, bondoso fora do limite. Tem pessoas que muitas das vezes passam do limite. Tem pessoas que Deus manda: seja bondoso, e as pessoas passam do limite. Galardão está chegando aí. Jesus está chegando aí. Eu não sei como é que é o tamanho da tua coroa, mas vai ser grande. Vai ser grande. Cuidado com as porções especiais. Assim também Deus nos trata. Ele é o Deus de toda graça, de toda consolação. Quando nós pedimos, Ele responde. Suas bênçãos são incontáveis, seu amor são inconsuráveis, pastor. A sua misericórdia não tem fim. Ei, está pedindo, está sofrendo, não tem problema, está aprendendo. Se coloca de pé que eu quero orar por você. Irmã Miriane, prepara o louvor para nós adorar o nome do Senhor. Ei, quem sabe você não está entendendo, está na hora de você tomar um cafezinho, dá uma paradinha um pouquinho, vai lá para a tenda do Boaz, vai lá para a tenda, lá onde você conversa só com o dono da seara. A Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta, senta com o dono da seara e diz: está acontecendo assim, está acontecendo assim, está acontecendo assim, está acontecendo assim. E quando você sai da tua conversa, os anjos já estão vindo ao teu favor, os anjos já estão vindo ao teu encontro. Você nem bem chega e olha, tu já vai ver porção
porções especiais na tua vida, porções especiais a teu favor. Isso é o que, pastor? É conversa com o dono da seara, é conversa com o Boaz. Deus nunca nos deixa sem resposta. Eu quero orar pela tua vida. Quem sabe você precisa das orações, quem sabe você está no campo, quem sabe você está passando por dificuldade, o sol está quente, o serviço está pesado. Pastor, eu estou pressionado, afadigado, Deus, eu estou perdendo, Senhor, o amor, eu estou perdendo a paciência, eu estou perdendo aquele gozo. Ei, senta com o dono da seara, senta com o dono da seara, senta com o dono da seara. O dono da seara vai te conversar contigo, o dono da seara ele vai te ajudar, ele vai te aconselhar, ele vai te fortalecer, ele vai te colocar de pé de novo, ele vai te estender a mão, ele vai te direcionar, ele vai dizer: continua, continua, continua. Olha as porções especiais que eu estou deixando para ti. Aleluia.